amar, quer mudar pra você se ver melhor. Aqui na TV Assembleia. Olá, boa noite. Está no ar o programa Questão de Ordem. Cumprimentando você que nos acompanha diariamente aqui pela TV Assembleia e também pela FM Assembleia 96,7, que todo dia passa o Questão de Ordem às 10 da noite, também nas ondas do rádio, né? Levando bem longe o nosso programa através da 96,7, cobrindo todo o estado do Ceará, todo dia, de segunda a sexta, às 10 da noite. No programa de hoje nós vamos debater gestão pública e alguns aspectos, inclusive, da ação do Tribunal de Contas do Estado, o TCE. O TCE, inclusive, que está organizando debates e seminários importantes que a gente vai falar no programa de hoje. Por exemplo, eu posso destacar aqui, nesta sexta-feira, dia 25, vai acontecer um seminário que vai discutir com gestores públicos, prefeitos, dirigentes de câmaras municipais, vereadores, enfim, gestores públicos, o regime próprio da Previdência. Será um seminário, uma espécie de seminário de capacitação e de informação promovido pelo Tribunal de Contas do Estado, o TCE, lá mesmo no auditório sede do Tribunal, sexta-feira, começando às 8 da manhã, durante o dia todo, até às 4 da tarde. Esse mesmo formato de encontro já discutiu, por exemplo, a questão dos resíduos sólidos, que é um problema, né? A gestão desses resíduos, inclusive aqui no estado do Ceará. A gente vai falar também de outros temas, sobre o trabalho do TCE e qual é mesmo o papel. Eu vou até pegar esse mote a partir de um tema que o próprio TCE debateu no último dia 18 do mês de maio, exatamente os desafios das instituições públicas, não é? Que foi um dos temas focados no 9º TCE debate realizado no dia 18 de maio, que é uma construção muito interessante que acontece no âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Esse, inclusive, 9º TCE, ele focou desenvolvimento disruptivo e suas implicações para o século XXI, contando, inclusive, com a palestra de um professor da Universidade Federal de Pernambuco, pós-doutor pela Universidade de Harvard, Marco Antônio Rios de Nóbrega. Então, um debate realmente muito interessante, que contou como debatedor ninguém menos do que o presidente da Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico, a FUNCAP, o cientista, o doutor Tarcísio Pequeno. Esses são temas que eu vou abordar a partir de agora no Questão de Ordem. Eu estou recebendo aqui o presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, do TCE, doutor Edilberto Pontes. É com ele, a partir de agora, o Questão de Ordem. Uma rápida apresentação do doutor Edilberto, que é bastante conhecido e sempre traz boas notícias quando ele vem aqui ao nosso programa. Doutor Edilberto Pontes é graduado em Economia, tem graduação em Economia pela Universidade Federal do Ceará, tem também graduação em Direito pela Unifor, tem pós-doutorado em Democracia e Direitos Humanos na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, é doutor em Economia pela UNB, Universidade de Brasília, e mestre na mesma área em Economia pelo CAEM, que é o curso de pós-graduação em Economia da Universidade Federal do Ceará. É também especialista em políticas públicas pela George Washington University dos Estados Unidos. Tem uma carreira brilhante na área pública, como consultor, por exemplo, na área de Economia da Câmara dos Deputados, foi professor da UNB, da Fundação Getúlio Vargas, e foi empossado no cargo de auditor do Tribunal de Contas no dia 25 de outubro de 2007, depois de ter sido classificado em concurso público. Depois foi escolhido pelo governador Ciro Gomes para a vaga de conselheiro destinado ao quadro de auditores da Corte de Contas, assumindo o cargo em 18 de março de 2010. Foi vice-presidente de Tecnologia e Informática do Instituto Rui Barbosa, foi corregedor do TCE, vice-presidente do próprio TCE no biênio 2014-2015 e agora presidente eleito e reeleito do Tribunal de Contas do Estado. Doutor Edilberto Pontes, a partir de agora, no programa Questão de Ordem, aqui ao vivo, para você que nos acompanha no rádio e na TV. Doutor Edilberto, boa noite, tudo bem? Boa noite, prazer conversar com você, Renato. Prazer é meu. Doutor Edilberto, antes da gente falar pormenorizadamente dos grandes desafios, quais seriam os grandes desafios? Eu vou pegar esse mote aqui que a minha produção me passou. Quais são os grandes desafios das instituições públicas
uma corte de contas que é importante num momento como nós estamos vivendo num país em que as instituições públicas estão sendo cobradas, os agentes públicos estão sendo cobrados, está havendo uma rearrumação, uma luta contra a corrupção, que de certa forma está quebrando paradigmas e, tomara, passando este país a limpo. É uma grande questão essa. Para mim, o principal desafio de qualquer instituição é ser relevante, né, no sentido que ela realmente não é a instituição não é um mero órgão de adorno, ela está ali só para constar, para ser um enfeite, né? Ela realmente cumpre o papel para o qual ela foi feita, para o qual ela foi criada, que ela foi desenhada, ela foi pensada. Então, acho que é isso. E para ser isso... Até porque a sociedade paga essas instituições. Isso, exatamente. Né? A sociedade que mantém as instituições, né? Ela não pode existir para ela própria, né? E hoje o grande debate, o que é isso, ser relevante? O que a sociedade quer? Me parece que as instituições têm que ser, essa classificação que tem sido muito usada, inclusivas. Inclusivas no sentido de que elas contribuem para que as pessoas... vamos dizer um caso muito específico, o caso do Tribunal de Contas. Sim. O que é um Tribunal de Contas inclusivo? É o que faz com que a administração pública seja melhor, que evite irregularidade, que evite desvio. Ou seja, é uma instituição que faz com que as pessoas vivam melhor, que a administração pública seja melhor, que o dinheiro público seja melhor gasto, mas bem gasto. Eu acho que essa que é uma instituição inclusiva, que seria o contrário de uma instituição extrativista. A instituição extrativista é aquela instituição que existe para ela própria, uma instituição que só existe para pagar salário dos seus servidores, dos seus membros, para mordomias, para... Enfim, mas qual o resultado? Se você fechasse aquela instituição, que resultado faria? Faria falta isso. Custo-benefício. Você olha, custo-benefício de existir, por exemplo, a TV Assembleia. Qual é o custo-benefício dela? Custo-benefício de existir o Tribunal de Contas. Quando você pondera isso, olha, realmente tem um custo, toda instituição tem um custo, mas o benefício é muito superior para a sociedade. Então, eu acho que é isso, a instituição inclusiva é aquela instituição que os seus resultados, os resultados da sua atividade melhoram a vida da população, não é? Ela é relevante, ela realmente cumpre o papel para o qual ela foi destinada, para o qual ela foi criada. Esse então é um desafio que persegue o senhor todo dia quando o senhor sai de casa para trabalhar permanentemente, como presidente do TCE. Essa é uma discussão que a gente tem lá todo dia. Gente, olha, todo dia quando a gente for, antes de você dormir, você tem que ver, olha, o dia de trabalho hoje foi isso. Foi produtivo? Foi produtivo, a gente fez tarefas, nosso trabalho foi inclusivo, a gente beneficiou o cidadão, beneficiou a sociedade, ou a gente ficou aqui simplesmente fazendo coisas irrelevantes, aparentemente relevantes, mas apenas formais, que não tiveram impacto nenhum. Então, por isso que a gente está trabalhando muito lá no TCE, um processo de modernização muito intenso, para ser mais relevante. Uma das coisas fundamentais, Renato, nesse projeto de modernização e de ser cada vez mais relevante, é entrar no que hoje se chama de fronteira. Por isso que agora a gente vai, hoje a gente está abrindo um curso de especialização para os servidores do tribunal, que a gente está chamando de Fronteiras da Auditoria Governamental, o desafio do século XXI. Então, o que está se fazendo no mundo inteiro em termos de auditoria governamental? Quem quer ser relevante, quem não quer ficar apenas ultrapassado só na mera formalidade. Usando intensivamente o Big Data, né? Hoje esses grandes bases de dados... Começou hoje? Começa hoje esse curso, a aula inaugural hoje. Melhorar a qualificação dos servidores. Isso. A gente contactou e contratou os maiores especialistas do Brasil, gente da USP, gente da Federal do Paraná, da Fundação Getúlio Vargas, os melhores caras do Brasil, porque o Tribunal de Contas tem exatamente essa visão. Olha, se a gente quer ser uma instituição inclusiva, a gente precisa, relevante, a gente precisa ser uma instituição de fronteira. E para ser isso, os nossos técnicos, os nossos auditores, o nosso pessoal tem que estar altamente qualificado. E o que é hoje que está se falando, o que é a fronteira hoje do conhecimento nesse campo aí, de auditoria, de controle externo? É Big Data, ou seja, nós estamos na era do governo digital, né? Hoje tudo é digital. Então, a quantidade de dados que são elaborados todos os dias pela administração pública, de uma forma geral, é enorme. Então, o Tribunal de Contas não pode ficar fora disso. Então, ele tem que fazer sua fiscalização a partir disso, de Big Data, né? Utilizar intensivamente isso. Hoje se fala muito em inteligência artificial, para fiscalização, inclusive. Então, o Tribunal de Contas precisa trabalhar com isso. Então, esse curso é um grande curso de formação para o Tribunal de Contas, para disseminar esse tipo de conhecimento para os servidores do Tribunal de Contas. Já estamos utilizando, a gente tem um grupo já hoje que utiliza, 5, 6 pessoas já estão utilizando esse tipo de ferramenta. Tanto é que essa fiscalização que a gente fez ano passado teve uma repercussão enorme, Renato, uma economia de cerca de 500 milhões de reais por ano, foi usando essa metodologia de Big Data. A gente cruzou
bases de dados de várias fontes diferentes, grandes bases de dados, e para isso a gente precisava de um equipamento muito específico, uma plataforma muito específica que a gente adquiriu, que chama SAS, a gente adquiriu essa plataforma, e com isso cruzou base de dados de servidores de vários de estados, municípios, da União. Com isso encontrou gente, por exemplo, que tinha 7 contratos, gente com 6 contratos, com 5 contratos. A Constituição só permite no máximo 2, né, no caso de profissional de saúde e professor. E tinha gente com 7. Então, chegou a ter gente com 7. Então, a economia calculada de cerca de 500 milhões por ano, só nesse tipo de trabalho. A gente vai usar essa metodologia também na área de licitações. E aí o tribunal vai lá e exige notifica os gestores específicos. Olha, a gente identificou isso. Às vezes é o que chama de falso positivo. Às vezes não, olha, gente, não é bem assim. Essa pessoa já saiu, é porque não foi o cadastro. Sim. Então, que se explique. Né? Se explique, Mas o fato é que muita gente realmente estava, como o controle era frágil, muita gente estava acumulando ilicitamente. Mas essa mesma metodologia, Renato, do uso de Big Data, estamos começando a usar agora também para a área de licitações. Encontrar, por exemplo, licitantes que têm... você pega uma licitação, tem 4, 5 empresas. Aí a gente vai, usando Big Data, descobre, por exemplo, que os sócios têm sócios comuns, ou então tem sempre o mesmo padrão. Artimanhas, né? Artimanhas de toda a ordem. O mesmo padrão de comportamento se descobre com inteligência artificial. Você consegue até prever que possíveis irregularidades serão cometidas. E o tribunal já se antecipa para fechar as possibilidades de corrupção, de irregularidade. Mas o fato é que é isso, quer dizer, o mundo está se modernizando muito rapidamente, não é? É a era da tecnologia da informação, a era digital. Pode uma instituição de controle ficar para trás, ficar analógica? Ela vai ficar irrelevante. Vai ficar irrelevante, esse aqui é o ponto. Então o desafio da relevância é esse, é ficar tecnologicamente atualizado para poder atuar, fazer o seu papel e ser inclusiva. E se ela ficar irrelevante, ela vai perder importância e deixa de ser necessária. E a sociedade vai começar a dizer, peraí, para que eu vou manter isso? Exatamente. Para quê? É porque um custo desse para nada. E às vezes até nem acaba. A gente só o que vê, sem querer citar nenhum caso, mas todo mundo conhece, várias instituições continuam existindo, mas como quase espantalhos, né? Quase fantasmas. Ninguém extingue porque tem agora uma pressão política e tal. Verdade. Aí não extingue, mas fica existindo ali como extingue e deixa morrer na míngua. Né? Irrelevante. Não tem orçamento, não tem recurso, não tem concurso público. Não tem renovação, não tem nada. Exato. Fica ali um espantalho. Aliás, é espantalho mesmo, que tem uma famosa aí, que por não ter mais concurso, está todo mundo se aposentando ou morrendo e praticamente não tem mais ninguém trabalhando no prédio. Né? Pois é. Quer dizer, vira uma coisa absolutamente absurda. Bom, estou aqui conversando com o presidente do Tribunal de Contas do Estado, o TCE, doutor Edilberto Pontes, que foi eleito para 2016-17, reeleito agora nesse novo biênio dele, 2018-2019. Doutor Edilberto, a gente está falando, o senhor falou aí desse desafio, modernização é um dos pontos cruciais da sua gestão, né? Modernização das instituições de controle, atuação mais próxima aos gestores, papel orientador do tribunal. Como o senhor está conseguindo melhorar essa questão dessa modernização dessas instituições de controle a partir do TCE para que a gente possa melhorar lá na ponta o dinheiro público para que realmente a sociedade se beneficie e o cidadão, né? Que o cidadão é que precisa do serviço do ente público. Sem dúvida. No Brasil tem muito isso, né? O dinheiro público ele se perde no caminho e o cidadão paga o preço alto, paga um imposto altíssimo. Toda vez que a gente está agora no maior dilema, isso é a questão da gasolina, né? Quer dizer, se fez 1000 artimanhas, uma roubalheira sem fim, e de repente quem vai pagar o custo disso tudo é o consumidor na bomba da gasolina. Um negócio meio complicado. Exatamente. Tudo cai no ombro do consumidor. É verdade, porque como os americanos adoram repetir essa frase, there is no free lunch, não existe almoço de graça, né? Não existe almoço. Alguém vai pagar a conta, né? Alguém paga. Então, se tem desvio, se tem irregularidade, alguém paga a conta. Em geral é isso, é o cidadão, é o contribuinte que acaba pagando por pagar preço mais alto, impostos mais altos. Mas do ponto de vista do Tribunal de Contas, que o nosso papel principal é evitar que haja desadministração, que haja irregularidade, que haja corrupção, por isso que eu falei da modernização, né? A gente fez lá, assim que eu assumi a presidência do tribunal, uma grande reforma administrativa no próprio tribunal. Uhum. Porque esse era o diagnóstico, olha, aqui o tribunal tem atuado bem, mas precisa dar um salto.
há uma quantidade muito grande de contas atrasadas, muitas fiscalizações são feitas de forma não tempestiva. Enfim, apesar do tribunal ter avançado bastante, se a gente pegar, é um contínuo. Se a gente olhar o tribunal que era 10 anos atrás, o que é hoje, então a modernização tem sido, tem várias gestões. Às vezes uma mexida, só uma rearrumação, né, já dá o start, né? Exato, mas tem feito um esforço para modernizar. Mas eu acho que a gente precisava dar um salto maior. Por isso foi feita essa grande reforma administrativa, que deu resultados muito bons. Por exemplo, ano passado, em 2017, a gente jogou 70% a marca em 2016 em recursos estaduais. Isso já foi resultado disso. Né? Sem falar que a gente criou vários setores novos, que não existiam antes, um acompanhamento mais concomitante da execução orçamentária do Poder Executivo, isso não existia. A gente criou e não necessariamente com mais custo. Não, com custo, o mesmo custo, simplesmente uma reorganização administrativa. Isso aqui é importante. Importantíssimo. Otimização do recurso e melhorando a qualidade da ponta, né, do serviço. E o segundo é esse ponto de adquirir essas ferramentas que são aparentemente caras. Como eu falei, esse equipamento custou R$1 milhão. Na primeira fiscalização que a gente fez, foi mais de R$8 milhões de economia. Já se pagou. E essa que eu falei de 500 milhões por ano de acumulações indevidas em vários municípios do estado do Ceará. Então, doutor Gilberto, o Tribunal de Contas ele tem uma função que é uma função fundamental, que é o controle, quer dizer, a fiscalização. Isso é fundamental. Numa nação civilizada, evidentemente, que o gestor ele tem que ser até parceiro disto, né? Porque, em tese, todo mundo está imbuído de fazer uma boa gestão. É claro, existem os malfeitores que querem se aproveitar da administração pública para meter a mão e tal, mas eu estou sendo aqui, eu estou analisando que a maioria. Então, o gestor, eu entendo como ele sendo um parceiro do tribunal. Quer dizer, quando o tribunal vai numa prefeitura, por exemplo, e agora também é atribuição do TCE, por conta da incorporação do TCM, quer dizer, os gestores ali devem ser parceiros e não se sentirem intimidados e ameaçados. Já começou a ser assim no Ceará? É interessante isso tudo, Renato. Realmente é uma preocupação que a gente tem lá muito forte. A gente sempre orienta os nossos técnicos, é um discurso reafirmado lá. O Tribunal de Contas ele tem que ser, para ser um órgão realmente efetivo, não ser um órgão de adorno, um órgão relevante, ele precisa ter muita autonomia, ter muita altivez, né? Tem que ser um órgão forte. O controle tem que ser forte. Sim. Agora, isso não pode se confundir, ser forte, ser relevante, ser altivo, com arrogância e com hostilidade em relação aos gestores. Os gestores são ali, são legítimos, né? Ou são eleitos, prefeitos são eleitos, ou são secretários que estão ali exercendo uma função legítima, atendendo o interesse do povo, o interesse da população. Então o tribunal não pode chegar lá com hostilidade, com arrogância, jamais isso. Tem perseguição, jamais. Então tem que ser um órgão que dialoga muito. Tanto é que lá a gente está dialogando o tempo inteiro com as instituições representativas, com a PRES, com o VC, ouvindo sempre os gestores. Eu acho que essa é a nossa obrigação. Os secretários estaduais, sempre as portas estão abertas. Eu acho que isso é a obrigação do Tribunal de Contas, mais do que uma política. É a obrigação do Tribunal de Contas é dialogar, aberto a ouvir as reclamações. E uma coisa, por exemplo, que a gente modificou agora, a gente aprovou o nosso manual de auditoria. Sim. E uma das coisas do nosso manual de auditoria, que é considerada uma boa prática internacional. Parece uma trivialidade, mas não é. Tem uma diferença enorme exatamente nesse campo que você está apontando. Então é o seguinte, o auditor chegou lá no interior, né, na prefeitura, ou aqui no estado, uma secretaria qualquer. Terminou a auditoria, qual é a obrigação do grupo de auditores do tribunal? Eles têm que fazer uma reunião com os auditados, com os gestores, ou estaduais ou municipais, mostrando os problemas que foram encontrados. E os gestores já têm uma oportunidade de dizer, olha, é realmente isso, mas vamos corrigir, já corrigimos isso, entendeu? Já tem uma primeira oportunidade, em vez de você, o auditor, chegar lá de cara fechada, a auditoria sair escondido, depois vir um negócio com um monte de irregularidade, não, ele já tem a primeira conversa, terminou a auditoria, tem a primeira conversa e mostra o relatório dele para o auditado. Exatamente nessa necessidade de ter diálogo, né? Que a auditoria não é a auditoria, o Tribunal de Contas. É ajudar, inclusive, a aperfeiçoar a própria gestão, né? Exato, porque a gente tem que passar desse ponto, porque a gente passou de um extremo a outro. Todos os extremos, acho que a gente vive um extremo que a gente vai chegar a um equilíbrio. Como você fala, um processo dialético, né? De tese, antítese e síntese. O que é? Aquele sentido que correr tudo frouxo. Aqui, então, as irregularidades campeando aí, por aí afora, o tribunal muito fraco, o tribunal faz de conta, como muito se falava, né? De outro lado, aí você passou para outro extremo, aquele tribunal que se impõe demais, que dita regras o tempo inteiro,
que atemoriza os gestores. Aí é uma expressão que tem se utilizado ultimamente, é o direito administrativo do medo. Os gestores com medo, ninguém quer assinar nada, ninguém quer assumir responsabilidade. Então, acho que isso aí paralisa a administração, isso é ruim para a população, isso é ruim para o cidadão. Que o cidadão quer o serviço público, claro, quer a escola funcionando, quer o posto de saúde funcionando, quer o remédio, não é isso? Se o gestor tiver com medo de assinar a licitação, se ele tiver com medo de comprar o medicamento, então não vai funcionar, vai paralisar. Então, não é o papel do tribunal fazer paralisar nada. Né? Então, de um lado corria frouxo, de outro é o contrário, controle demais, ninguém pode fazer nada, todo mundo com medo. Então a gente tem que partir para... A virtude está no meio, né? Exatamente, não está nos extremos. Exato, é um tribunal firme, forte, altivo, não é faz de conta, pelo contrário, mas ao mesmo tempo ele não intimida ninguém. Ele é um órgão que dialoga, é um órgão que não é arrogante. Eu acho que esse é o caminho que estamos trilhando já hoje, acho que já pode ser sentido isso, eu tenho recebido muito feedback, muita gente falando sobre isso, mas essa é a orientação, essa é a nossa política hoje no Tribunal de Contas do Estado. Estou conversando aqui com o doutor Edilberto Pontes, que é o presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, TCE. Doutor Edilberto, o senhor veio aqui quando estava se discutindo a questão do TCM, depois, quando o TCM foi extinto, nós já tivemos uma primeira conversa, o senhor estava reorganizando, não é? Quer dizer, a incorporação dos servidores, mas o senhor garantiu naquela oportunidade, me lembro bem, e também em outros veículos de imprensa, que o povo do Ceará podia ficar tranquilo, que a fiscalização não iria ser prejudicada, que o recurso público seria sempre a grande questão do TCE. Eu pergunto, já deu para equacionar todos os problemas? Ainda está no processo de montagem dessa estrutura? Como é que está, como é que foi a incorporação e como é que o TCE está hoje agindo, já também fazendo às vezes do extinto Tribunal de Contas dos Municípios, para manter tudo isso que a gente já conversou aqui, quer dizer, uma boa fiscalização, sem paralisar as administrações, mas, sobretudo, preservando a qualidade do recurso, para que os gestores possam oferecer o serviço que a comunidade merece, né? Sem dúvida, esse foi um desafio muito grande. Essa transição não está concluída. Por exemplo, a gente mandou aqui o projeto de lei para a Assembleia Legislativa, lei orgânica ainda não foi aprovada. Ainda não foi aprovada. Esperando... Falta a Assembleia também fazer o papel dela. Estamos esperando que a Assembleia aprove. Eu já conversei com o presidente da Assembleia, prometeu apoio para isso. A gente sabe que agora é um período complicado, um ano de eleição e tudo mais. Mas, enfim, para a gente é muito importante que essa lei orgânica seja aprovada para a gente fazer outras... Essa lei diz o quê, doutor? A lei orgânica é a lei que, como o nome diz, que organiza o próprio funcionamento do tribunal. Como é que ele está funcionando hoje? É um novo momento do tribunal. Como é que ele está funcionando hoje? Ele está funcionando com a lei orgânica do TCE, que só tinha fiscalização estadual, com a lei orgânica do TCM, que já foi extinto. Quer dizer, é uma coisa até estranha, a gente funcionando com a lei orgânica de um órgão que já foi extinto. Já foi extinto. Mas foi isso que a emenda determinou. Então, claro que está muito longe de ser o ideal isso, né? Isso gera uma série de problemas no nosso dia a dia. Então, a gente precisa que essa lei seja aprovada. O presidente da Assembleia já prometeu o empenho para aprovar essa lei, já conversei com outros parlamentares também. Enfim, mas isso é um passo importante. Mas o fato é que as coisas estão funcionando, a fiscalização continua a pleno vapor. A gente tinha uma estratégia, Renato, logo quando a Assembleia decidiu a extinção, aquela estratégia de curto prazo, que era no sentido de passar aquela mensagem, olha, a fiscalização continua. Isso, o Tribunal de Contas está vivo, né? Isso. Então, a gente retomou o TCM por uma série de dificuldades orçamentárias, operacionais que eles estavam enfrentando, eles haviam paralisado as fiscalizações. Desde maio, a extinção foi em agosto. Então, assim que o Tribunal de Contas reassumiu, já em setembro retomou as fiscalizações ordinárias. Então, as equipes foram para os interiores, foram feitos sorteios, né, para ver que municípios iam ser fiscalizados. E esse ano, normal, esse ano são 54 municípios que estão sendo fiscalizados em loco. Isso de acordo com critérios que o tribunal definiu. Em 5, a gente tem lá, usando exatamente essa tecnologia da informação, Big Data e tudo mais, a gente definiu 5 grupos de municípios, aqueles de altíssimo risco. Por que é altíssimo risco? Aquele, por exemplo, que teve denúncias, seguidas denúncias, aquele que a arrecadação, o orçamento é muito grande e que faz tempo que o tribunal não fiscaliza, uma série de critérios, são vários critérios para definir porque é um município de alto risco, são 9. Todos serão fiscalizados em loco, todos os 9. Aí depois tem o segundo grupo de altíssimo risco. Não, o altíssimo risco, o outro é alto risco. Depois médio risco, baixo risco e o outro depois o risco mínimo. Mesmo risco mínimo será sorteado, um dos que está do risco foi sorteado já e será fiscalizado em loco também. Então todos, independente do grupo que você tiver, o município será fiscalizado.
Altíssimo risco, todos serão fiscalizados, e de baixíssimo risco será sorteio entre os que estão lá, será sorteado um. Mas ninguém fica fora da fiscalização? Nenhum grupo fica fora da fiscalização, ele potencialmente pode ser fiscalizado pelo tribunal. Isso é a fiscalização ordinária. Fora, Renato, que pode ser também que haja aquelas fiscalizações extraordinárias, porque houve uma denúncia. Um grupo lá de pessoas, da sociedade lá, com uma série de documentos, série de problemas, ou o Ministério Público, uma série de problemas está acontecendo aqui com documentos. O tribunal realmente, esse aqui é o caso. A Assembleia, por exemplo, pediu uma auditoria específica no grupo de municípios, com uma série de documentos mostrando a relevância daquilo. Então, 54 é ordinária, fora esses outros casos aí. Então, isso está funcionando perfeitamente também. As equipes estão indo aos interiores, estão trazendo os relatórios, estão sendo incorporados os relatórios aos trabalhos do tribunal, de uma forma geral. Os julgamentos de contas estão acontecendo normalmente, as câmaras estão funcionando. O que aconteceu agora é que as sessões estão demorando mais, né, porque o número de processos é muito maior. Muito maior. Mas é interessante, Renato, que o número de julgamentos estaduais não diminuiu em relação ao ano passado. No ano passado subiu 70% em relação a 2016. Este ano a gente está em recursos estaduais 5% a mais do que era 2017. Porque o TCE, ele acumulou, além do trabalho que ele já tinha, ele agora acumulou o trabalho do TCM. Então, na parte estadual, a gente está 5% a mais do que era 2017. Quer dizer, não atrapalhou. A produtividade aumentou drasticamente. Né? Então, não atrapalhou o estadual. E o municipal, os recursos municipais, está sendo feito, normalmente, já foram julgados aí mais de 2.000 processos, sabe, não tem um número aqui de cor, mas desde que o tribunal assumiu, agosto, mais de 2.000. Mas eu até considero um marco, Renato, a data de 27 de outubro, que é quando o Supremo sacramentou. Sim, sim. Porque até ali ficava aquela história, vai ter eliminar, não vai ter, as pessoas não se engajavam. Aí o Supremo encerrou quando o Supremo história, realmente encerrou a história, que realmente a história começou, né? Começou, de fato. Porque ali ficava, vai ter eliminar, não vai, vai ter, toda semana era um boato que ia ter. As pessoas não se engajavam, ficava aquela coisa indefinida. Mas, enfim, eu acho que isso... Ou seja, então, quer dizer, em setembro, antes mesmo de uma definição final do Supremo, quer dizer, o tribunal já estava em campo. Já estava em campo, isso é importante. É que eu dizia para as pessoas, era isso, olha, até a gente... Mostrar que a coisa... Então, muitas pessoas até me criticaram o Tribunal de Contas, pessoas de outros tribunais de contas, por conta dessa atuação do Tribunal de Contas. Querendo, assim, que nós tivéssemos solidariedade em relação ao TCM. Eu digo, gente, o TCM merece todo o nosso respeito, tem uma história respeitável. Mas quem decidiu isso foi a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. E o ponto que me interessa é o seguinte, a população do Estado do Ceará não pode ter 184 municípios, prefeituras e Câmara de Vereadores sem fiscalização. Não pode. Então, o nosso dever, o dever do Tribunal de Contas, a gente não pode escapar de fazer essa fiscalização. Então, já pensou, seria até prevaricação. Em solidariedade ao TCM, o TCM não vai fazer nada, para dizer que não tem condição. Não, ele pode sim, ele vai fazer, ele vai cumprir o seu dever. Foi o que a gente fez, é o que a gente está fazendo. Porque é o nosso dever, a nossa obrigação. Até porque já tinha sido aprovada uma emenda na Assembleia, como o senhor diz, a decisão foi soberana do plenário da Assembleia. E o Supremo depois confirmou que foi uma decisão absolutamente dentro dos parâmetros da lei. Muito bem, isso é muito importante, doutor Heriberto, porque havia sempre esse... até no debate político, e aí faz parte do debate político, né? Quer dizer, um lado e o outro, aquela questão que ia enfraquecer a fiscalização, e o outro lado dizer que não, etc, etc. E a gente está vendo que na prática, isso é que é importante, não houve solução nenhuma de continuidade nessa questão. Isso aqui é fundamental. A sensação que eu tenho, eu acho que mais que sensação, Renato, eu acho que já é uma convicção, é que, na verdade, tem um período de transição. E é igual quando, uma comparação que eu faço, quando você vai fazer uma reforma na sua casa. Então, enquanto você está reformando, ninguém reforma para piorar, todo mundo reforma para melhorar, claro, né? Mas enquanto você faz a reforma, você piora um pouco, né? Tem quebradeira, tem poeira, tem operário, tem barulho, etc. Improvisa ali. Isso, Então, para depois ficar num patamar mais alto. É um pouco como isso. Eu acho, eu tenho convicção, mais do que acho, que o controle externo no Estado do Ceará, dos municípios, ficou mais forte. Mas por que isso? Porque você tem uma instituição mais forte, um Tribunal de Contas mais forte. Não é? Porque o TCM havia sempre essa ameaça de extinção, porque como era um órgão que poderia ser extinto, então ele ficava vulnerável politicamente, ele poderia ser extinto, então ele tinha uma vulnerabilidade maior, uma fragilidade institucional maior. O TCE não, ele não tem essa fragilidade institucional. A Assembleia não pode extinguir o Tribunal de Contas do Estado. Todos os estados, isso está na Constituição Federal, tem que ter um Tribunal de Contas do Estado. Então ele é um órgão menos sujeito, menos suscetível às pressões políticas. Às ventanias políticas. Por isso ele pode ser mais altivo. Como, de novo, dizendo, altivez não quer dizer arrogância, altivez não quer dizer hostilidade aos gestores. Mas é fundamental para um órgão de controle funcionar bem que ele tenha altivez, que ele tenha autonomia. Ele não pode ficar um órgão frágil, vulnerável, com medo de ser extinto, não é isso? Isso. Então eu acho que, do ponto de vista institucional,
o controle externo ficou mais forte. Por isso que eu acho que essa extinção do TCM, apesar de todos os traumas que isso causou, claro, os desconfortos, mas no fim, o Ceará deu um salto institucional. Do ponto de vista institucional, o controle externo ficou mais forte no estado do Ceará. Essa é a minha avaliação. E numa avaliação, inclusive minha, o Ceará se incorporou a um patamar da maioria dos estados brasileiros. Sem querer entrar isso é aqui fato, no mérito, mas é um fato. Quer dizer, a maioria dos estados tem uma organização de apenas um tribunal e que funcionavam perfeitamente. E o Ceará optou agora por essa nova formatação. Por esse modelo, exatamente. Esse novo modelo, que não é... ninguém inventou a roda. Ele já era, inclusive, uma formatação majoritária no país, foi o que se aplicou aqui no estado. E, pelo que o senhor está falando aí, quer dizer, a coisa está funcionando perfeitamente e a tendência é melhorar. Claro, exato. A tendência é melhorar cada vez mais. A história da reforma, né? A transição tem sempre um custo, uma dificuldade de adaptação. Tem uma lei aqui que vai aperfeiçoar mais ainda, quer dizer, que vai ser um elemento que vai dar ao senhor mais condições ainda. Exato. A formatação, os servidores já estão lá completamente já integrados, né? Os Exato, servidores do TCM. exatamente. Então, daí para frente é só melhorar, não tem como regredir. Até porque não tem mais volta. Né? Pois é. Isso não vai ser mais modificado. Pois é, essa certeza jurídica que é importante, né? Porque não tem mais. Quando o Supremo sacramentou, aí que realmente deu uma tranquilidade para trabalhar. Jurídica. Né? Nós precisamos ter, a gente fala tanto nisso no Brasil, inclusive, tem muita coisa que gera insegurança jurídica, né? Não essa é a palavra da moda no Brasil. E nesse caso, nós temos segurança jurídica total, não tem mais. Isso é muito importante. Estou aqui com o doutor Adilberto Pontes, presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Doutor Adilberto, na próxima sexta, me fala um pouco desse seminário. O senhor tem realizado uma série de eventos, né? O TCE Debate foi uma ideia sua, né? Ainda quando o senhor era vice-presidente, não é? E que o senhor incorporou na gestão anterior e que tem mantido. E agora o senhor tem realizado seminários. O próximo vai ser sexta agora, sobre regime próprio de previdência. Por que esse assunto específico para prefeitos e gestores? Porque é um assunto da ordem do dia, né? Cerca de 60 municípios, um pouco mais do que isso, tem regime próprio de previdência. Né? Em vez de os seus servidores estarem vinculados ao INSS, eles constituíram regimes próprios de previdência. E é fundamental ter um controle sobre isso. Afinal de contas, isso é um setor que recebe muitos recursos das respectivas prefeituras. Saúde financeira nisso. Então, é fundamental o controle sobre isso, a saúde financeira disso, porque senão você vai formar um passivo, um grande esqueleto. E inviabiliza o município. Né? Inviabiliza o município, um grande esqueleto para as administrações municipais. E, enfim, gerar um desconforto enorme para os servidores municipais. Então, é um assunto da ordem do dia, fundamental, que o tribunal acompanhe, que fiscalize, que... Os gestores têm participado bem desses eventos? Têm participado, inclusive foi uma demanda dos gestores, o tribunal está fazendo esse evento em parceria também com a APRES, com o Ministério Público Estadual, é uma demanda dos gestores, eu recebi lá, eles têm uma associação, que eu não lembro o nome agora, uma associação desses regimes próprios aqui do estado do Ceará. Outro dia eu recebi, e foi uma demanda deles também. Uma informação, dos 184, quantos, o senhor tem essa informação, quantos têm regimes próprios? Então, são 60 e poucos. São 60 e poucos? 60 e poucos. Que é importante. Até porque a reforma da Previdência continua na pauta, ela não saiu ainda não. Ao contrário, está na ordem do dia, né? Ela está mais do que na pauta, inclusive na pauta dos presidenciáveis, Isso, que vão ser indagados sobre essa questão. Isso, não tem como fugir disso. Não tem como fugir disso. É um problema que o próximo presidente vai ter que enfrentar. Exatamente. Não tem como você fingir que ele não existe. Exatamente. Aí vai depender do olhar de cada um, mas que ele tem que ser enfrentado, vai ter que ser enfrentado, inclusive, e é bom que seja amplamente debatido com a sociedade. É importante que também se faça isso no âmbito dos municípios aqui do estado do Ceará. O antigo debate foi resíduo sólido, também é um assunto muito importante, porque é um problema, né? Eu me lembro do tempo do governador Ciro Gomes, que ele queria criar uns consórcios de resíduos sólidos, a Secretaria de Cidade andou formatando, porque é muito caro isto, não é? Quer dizer, eu não sei a quantas anda isso, se avançou, porque realmente é um negócio sai muito caro o negócio de você cuidar do lixo, né, dos resíduos. E os municípios não têm recursos sozinhos para fazer isso. Talvez parcerias, consórcios, é mais ou menos por aí. É por aí, exatamente. Porque, apesar de ser difícil, é um tema que também não dá para fugir, não né? Dá. E esses organismos internacionais, como o Banco Mundial, o BID, também estão muito preocupados com isso. Então, em geral, tem recursos, até internacionais, que financiam esse tipo de projeto.
Então, precisa avançar mais, mas alguns casos já se avançaram aqui. Tem uma ideia muito interessante, doutor Gilberto, eu acho que o senhor até participou do lançamento lá na Câmara. O presidente da Câmara, o vereador Salmito, ele tem liderado um movimento muito interessante de um fórum metropolitano, da região metropolitana de câmaras, criando uma espécie de uma ambiência de debate, de solução de problemas, inclusive problemas como resíduos sólidos, porque, inclusive, essa formatação facilita, inclusive, a atração de empréstimos externos, que muitas vezes esses municípios isolados, pelo limite populacional, não têm acesso. Então, é uma alternativa jurídica muito interessante. Sem dúvida. Porque compartilha a solução a partir da união e das câmaras. Eu acho muito legal isso, porque as câmaras, elas representam o povo das cidades. Né? Sem dúvida, é fundamental, porque são projetos que envolvem muitos recursos. Muitos recursos. Um município isoladamente, um pequeno município, não tem escala para isso. Então, você tem que juntar 15, 20, 30 municípios para conseguir fazer. Mas esse é um modelo que se recomenda no mundo inteiro, né? Essa junção de municípios, junção de esforços. O que é interessante, Renato, até esse debate agora que está havendo sobre criação de novos municípios. Sim, o que o senhor acha disso? Pois eu acho extremamente controverso, que a gente olha, por exemplo, né, na experiência internacional, por exemplo, na Alemanha, o modelo de federalismo também muito forte, o estímulo lá é exatamente o contrário, no sentido de você... O Japão também tem isso, no sentido de dar incentivo para juntar. Quanto mais você junta, mais recursos você recebe. Quer dizer, aqui é o contrário, esse negócio de fragmentar. Pois eu digo, quando você fragmenta demais, quer dizer, o recurso acaba sendo tão pouco que não tem impacto, né? Quer dizer, mais uma Câmara de Vereadores, mais uma prefeitura, mais uma burocracia. Isso. Ora, essas que estão aí não conseguem formar, elas não conseguem ter recursos suficientes para ter, por exemplo, esse é um problema que a gente enfrenta. Olha, tem que ter um auditor, tem que ter um controle interno, tem procuradoria jurídica. Aí as prefeituras alegam, muitos com razão, dizem, olha, mas não temos recurso para isso. Eu não tenho dinheiro para montar uma burocracia. Tem as procuradorias. Então, não tenho dinheiro para montar uma burocracia. Aí você vai criar novos municípios. É um debate político e eu não tenho uma opinião formada sobre isso. Em alguns casos pode até ser o caso mesmo, né? Olha, realmente aqui já tem força suficiente para ter. É verdade. Mas como regra geral... Cada caso é um caso, agora, como regra é complicado. Como regra geral é complicado. Você vê Brasil afora, em Minas Gerais, mesmo São Paulo, aqui no Ceará mesmo, municípios que não têm a menor condição, né? Que realmente não conseguem formar uma burocracia, não conseguem formar um corpo mínimo para se chamar aquilo ali. Olha, isso aqui realmente é uma administração municipal, uma burocracia minimamente formada. Porque não tem recurso, porque não tem escala. Então, ir por esse caminho... O senhor tem razão, eu concordo plenamente com a sua abordagem. Agora, um mês atrás, eu acho menos que isso, os prefeitos se reuniram em Niterói, num fórum, em que os presidenciáveis participaram lá, quase todos, inclusive o Ciro Gomes, o Alckmin, etc, etc. E qual era a grita? A penúria dos municípios, um novo pacto federativo. Ora, se nós estamos com esta pauta na ordem do dia dos prefeitos, é hora de fragmentar. Exato. Será que esse é o momento, exatamente nesse momento, onde a gente está discutindo um novo pacto federativo, nova distribuição, requalificação dessa questão dos impostos, etc. Aí você, nesse momento, está discutindo isso aí, vai fragmentar de novo, criar mais problema, né? Quer dizer, manda a lógica que você aguarde um pouco para ver, pelo menos, como é que o Brasil vai se comportar, inclusive no meio de uma crise financeira, onde tem redução de arrecadação, enfim, e queda dos repasses. Exatamente. Então, você dividir, fragmentar mais ainda, eu concordo plenamente com a sua abordagem. Né? Quer dizer, aliás, eu fiquei até estranho quando eu vi uma notícia que a Câmara dos Deputados se prepara para votar essa emenda dos municípios. Exatamente há pouco tempo que os prefeitos andaram até na Câmara pressionando por mais verba, né? E um contrassenso, né? Pois é, realmente... É uma coisa dessas coisas que acontecem no Brasil que a gente fica assim, sem realmente compreender. Bom, doutor Edilberto, eu queria agradecer, não sem antes permitir que o senhor possa fazer algum complemento. Tem um detalhe aqui, o senhor lançou a nova edição da revista, é? A revista Controle, é verdade. E agora é digital. Tem também a versão digital. E ela continua impressa. A versão também. Impressa, a versão digital. É muito interessante essa revista. Pois esse realmente é um trabalho, Renato, que a gente lá no tribunal tem muita alegria por fazê-la, por realizar essa revista, porque muita gente até me procura, gosta da revista, procura como é que eu faço como é que eu faço uma revista também e tal. Então, a gente vê isso, olha, é muito fácil fazer um número de revista, 1, 2, mas tem um cemitério enorme de revistas que foram lançadas só o número 2. Porque o difícil é isso, é manter a chama acesa, né, a roda girando.
Então, eu acho que esse é um trabalho que a gente conseguiu realmente ter uma credibilidade muito grande. Ela sai semestralmente, gente do Brasil inteiro manda artigos. Silvio Carlos costuma me dizer, uma vez, quando chegar no número 10, aí você me procura. Pois é, exatamente, diferentes instituições do Brasil, diferentes estados. A revista ela engrenou, sabe? Ela tem uma credibilidade muito grande e é um orgulho para a gente. Maravilha. Ter essa revista, porque realmente ela adquiriu uma credibilidade muito grande. E todos os artigos, qualquer pessoa pode mandar artigo para ela, né? São reflexões sobre a administração. Ela está no site do TCE. Está no site também, e também tem a versão impressa. Mas são reflexões sobre a administração pública, sobre lei de responsabilidade fiscal, lei de licitações e contratos, novas técnicas de gestão, enfim, esses temas da administração pública, do controle, elas são publicadas lá. Mas para publicar, Renato, você manda para lá, a pessoa manda, mas passa por um conselho editorial. Uhum. Pelo menos 2 avaliadores examinam e vê a qualidade do artigo. Qualidade, o conteúdo. Não tem zero de censura, entendeu? Às vezes foi interessante isso, porque isso para a gente é um valor e tanto. Eu lembro que o plenário tinha decidido determinado assunto e eu tinha sido o relator naquele assunto. E eu como editor da revista, veio uma contribuição que era o contrário do que a gente tinha definido. Eu coloquei como artigo de destaque, o primeiro artigo da revista. Exatamente para mostrar isso, que é uma revista aberta, de debate, reflexão. Plural, né? Plural. Totalmente plural. É para debater mesmo e criticar o Tribunal de Contas, se for o caso. Então, acho que por isso ela também adquiriu credibilidade. Sem dúvida, sem dúvida. Um debate aberto e focado nas ideias, com conteúdo, não é? Com argumentos. Isso, não é? Não é a crítica pela crítica. Exato. Você tem que criticar fundamentadamente. Isso aqui é importante. Bom, então, sexta-feira, o seminário das 8 às 4 da tarde sobre regime próprio de previdência, lá reunindo os gestores na sede do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Doutor Edilberto, obrigado por ter vindo, foi mais uma vez um prazer imenso. Eu sempre digo aqui que o senhor sempre traz boas notícias e não foi diferente desta vez. O senhor veio aqui e trouxe ótimas notícias mostrando o bom funcionamento do Tribunal de Contas, que isso é importante para o povo do Estado do Ceará. Obrigado, Renato. É sempre para mim um prazer estar aqui, conversar com você e estamos às ordens lá, cumprindo o nosso dever no Tribunal de Contas do Estado. E eu acho muito bom porque esse programa também cumpre esse papel de abrir esse espaço para que as instituições possam mostrar a sua relevância. E no caso do Tribunal de Contas do Estado, está mais do que demonstrada a relevância. Isso é importante, porque isso solidifica, consolida e fortalece cada vez mais o TCE. Obrigado por ter vindo. Obrigado. Doutor Edilberto Pontes, presidente do TCE, hoje, convidado aqui do Questão de Ordem. O nosso programa fica por aqui. A gente volta amanhã. Até lá.